A nutrição, especificamente, a ciência é muito complexa. Muito complexa. São milhares de mecanismos metabólicos, neurológicos agindo juntos e um influenciando o outro, com milhares de conexões. E a gente tem uma visão limitada disso, tanto pelo quanto a gente já tem estudado até hoje, quanto que a gente não sabe. Existe um quê de ignorância sempre, um quê de erro humano, um quê de viés do estudo, sempre tem alguma coisa. Então, a gente, como se fala, baseado na ciência, a gente quer o máximo de rigor, mais atualizado possível, de forma prática. Então, se algo não for prático, se algo não for fundamental para criar algum benefício na pessoa, a gente tende a não comentar, a não evitar e tal. Então, por exemplo, as pessoas veem o nome neurofood e falam, quais são os neurofoods, né? E o fato é que, na minha visão hoje, pelo que a gente entende de nutrição e neuronutrição especificamente, não existem alimentos milagrosos. Sim. Não existem. Existem alimentos com propriedades muito interessantes individualmente, né? Açaí, sei lá, goji-berry, cúrcuma e tal. São muito interessantes, mas sozinhos, eles não vão fazer nada. Eles não são um medicamento. Eles não vão agir de uma forma para compensar algum detrimento que você está tendo na sua rotina, no seu contexto alimentar e tal. Então, nessa questão científica e questão de alimentos, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a ciência sempre disse que o ovo era um problema. Depois passou a dizer que o ovo era um ótimo alimento, né? Que antes o ovo ele era rico em colesterol e agora ele é bom. Porque os estudos eles se atualizaram. Então, a ciência ela também não está sempre certa, né? Ela vai mudando, ela vai se aprimorando, enfim. Ela sofre essa evolução, essa mudança, né? O nosso conhecimento vai se agregando, né? E existe, por exemplo, a questão do ovo. Por que no começo, o ovo era um bom... Por que alguém pode fazer esse tipo de declaração? Alguém pode fazer declaração de que ovo faz muito mal e de que ovo faz muito bem, e os dois vão estar certos. Esse que é o problema. Por quê? Porque o ovo, sim, ele é muito rico em colesterol. E a pessoa pode falar, olha aqui, as pessoas que, quando consomem mais colesterol, tendem a ter um perfil cardiovascular pior e um desfecho pior de doença cardiovascular. Aí outra pessoa falou assim, o ovo é rico em colina e outros... luteína e zeaxantina, que são outros compostos bioativos. A pessoa fala, as pessoas que têm maior consumo desses compostos aqui têm uma visão melhor por causa da luteína e da zeaxantina e têm uma capacidade de aprendizado maior porque a colina é um precursor da acetilcolina, que é um neurotransmissor associado à aprendizagem e memória. As duas pessoas estão certas. E agora, como faço para consumir o ovo da maneira correta? Exato. Aí que tá. Por isso que quando a gente pensa em alimentação neuronutritiva, a gente deveria estar sempre falando sobre contexto alimentar, não sobre alimentos específicos. Porque isso nos leva a esse tipo de discussão, na minha opinião, besta. Porque, é verdade, assim, a gente já sabe. Por que caiu no nosso entendimento a ficha de que o ovo, na verdade, é saudável? Porque esse colesterol dietético que existe, ele influencia muito pouco no nosso colesterol lipídico, nosso perfil de HDL, LDL, etc. Colesterol total. Na verdade, esse colesterol dietético é diferente. O tipo de gordura que mais influencia no nosso colesterol é gordura saturada, que é uma coisa que não tem tanto no ovo, né? Tem em outras coisas, bacon, por exemplo. O que é a gordura saturada? Eu, por exemplo, eu não sei, eu confesso que sou um pouco ignorante para certos conceitos, né? Porque daí a gente vê lá na embalagem, gordura totais, gorduras saturadas, gordura sei lá o que, daí o transgênico. Então, acho que a gente pode também tirar essa dúvida de quem tem essa mesma dúvida que eu. Vamos falar de que é uma lipídios. gordura saturada. Então, a gordura saturada é um tipo de ácido graxo, que é uma cadeia de lipídios que, nas gorduras saturadas, tem todas as conexões de carbono preenchidas. Vamos dizer assim, conectadas. Vamos dizer que é uma gordura completamente preenchida nos elos de carbono dela. Então, ela é mais estável, né? Ela é uma gordura que, em temperatura ambiente, por exemplo, é uma gordura que você vê em estado sólido. Então, gordura de carne, que você vê aquele branquinho sólido, aquilo é uma gordura saturada, majoritariamente. Gordura banha de porco, que
está em estado sólido, gordura saturada. Manteiga tem muita gordura saturada, também é estável em estado sólido. São gorduras normalmente associadas a produtos de origem animal. Laticínios, até mesmo ovos, carne, peixe. Então, é um tipo de gordura que está presente na natureza, mas que tem essa característica de não ser tão boa quando consumida acima de, sei lá, 5% das calorias da dieta, não ser tão boa para perfis cardiovasculares, lipídicos e metabólicos. Isso é observado por meio de evidência epidemiológica, de você estudar populações por muitos anos, estudar a dieta delas por muitos anos e ver quais que têm desfechos melhores. Longevidade, incidência de doença cardiovascular, doença metabólica, etc. Então, a gente entende hoje que a dieta mais saudável do mundo, pelo que já conseguiu ser observado, é em volta da dieta mediterrânea, ou é a dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea ela é definida por poucas gorduras saturadas e mais gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas. A saturação da gordura são esses elos de carbono que estão abertos ou não. Então, as gorduras monoinsaturadas, elas têm menos 1 dessa saturação, menos 1 desses carbonos conectados lá. A gordura poliinsaturada pode ter 3, 6 ou 9. 9 seria o mono. Pode ter 3 ou 6 desses saturações faltando. Então, quando você tem as gorduras poliinsaturadas, você tem as gorduras poliinsaturadas ômega 6 e ômega 3, o famoso ômega 3. Então, todos esses tipos de gordura estão presentes na dieta mediterrânea em maior escala. Mas, de novo, nada disso importa se você não está seguindo todo o resto do contexto alimentar da dieta mediterrânea, que é um alto consumo de folhas, verduras, baixo consumo de gordura saturada, alto consumo de azeite de oliva, por exemplo, frutas, peixes altos em gordura ômega 3, nozes, outras gorduras saudáveis. Então, é um contexto muito importante, né? que é influenciado de diversas formas. Então, isso é a questão da gordura saturada. E essa é a questão, vamos dizer, da discussão do ovo. Quem veio primeiro, o ovo bom ou o ovo ruim? Os dois estão certos. Os dois estão certos. A questão é, no final das contas, você tem que entender aonde que o ovo se encaixa no seu padrão alimentar, no seu contexto alimentar. E a minha opinião, pessoal, é de que o ovo é bem saudável, bem saudável. Existe um limite para você consumir ovo, claro, como qualquer coisa. Mas o ovo é um alimento saudável, claro, ele é riquíssimo em micronutrientes, em vitaminas, esses compostos bioativos, como eu falei, e é uma das melhores e maiores fontes de colina, que é esse precursor do neurotransmissor acetilcolina.